Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Agora a gente vai falar a respeito dos tipos de equação de reta. Você sabe que na aula anterior a gente mostrou como é que a gente calcula a equação de uma reta quando nós temos o quê? Quando nós temos dois pontos. Eu quero que você veja o seguinte, eu quero te falar dos tipos de equação e, na verdade, quero te falar de como é que a gente representa essa estrutura. Quando a gente parar para pensar nessa história, o primeiro tipo importante é o que nós chamamos de equação geral da reta. E aí, nós já mencionamos essa história na aula anterior. A equação geral de uma reta, pessoal, é sempre escrita no formato a vezes x mais b vezes y, tudo isto mais c igual a zero. E, às vezes, a gente recebe essa equação de reta pronta, às vezes a gente precisa calcular ela como nós vimos na aula anterior. O que eu quero que você note é o seguinte, da equação geral, a gente vai falar de uma coisa que se chama equação o quê? Equação reduzida da reta. E quando a gente pensa numa equação reduzida, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, para que eu fale da equação reduzida, eu vou pegar a equação geral e vou isolar o y. Isolando o y, você vai me dizer o seguinte, olha, y é igual a menos a que multiplica x dividido por b, menos c, tudo isso dividido por b. Professor, então, em outras palavras, nós poderíamos dizer que se eu tenho, por exemplo, 3 vezes x mais 2 vezes y menos 7 igual a zero, a equação reduzida vai nos dizer, isolamos o y é igual menos 3x sobre 2 mais 7 sobre 2. E aí eu preciso que você observe uma coisa. Em uma equação reduzida, a gente vai dizer que tem aqui, olha só, o que eu chamo de... Eu vou representar sempre, pessoal, nos nossos exercícios por m, mas este m é o número que multiplica x e ele é igual a menos a dividido por b, certo? O número que multiplica x aqui é igual a menos a dividido por b e isto é o que nós vamos chamar de coeficiente angular. É ele, pessoal, a gente vai ver mais à frente, é ele que nos diz se a reta tem formato crescente ou se a reta tem formato decrescente, ok? Coeficiente angular. Me responda uma coisa, neste caso que está colocado aqui, o coeficiente angular desta reta é igual a menos 3 sobre 2, né? Número que multiplica x dividido, oposto do número que multiplica x, dividido pelo número que multiplica y, menos a sobre b. E também temos o que nós vamos chamar de coeficiente linear. E eu vou te dizer o seguinte, olha, o coeficiente linear representado por L é o termo independente da equação reduzida, então ele é igual a menos c dividido por b, isto é o coeficiente linear de uma equação de reta, certo? O coeficiente linear da equação de reta. Entenda, o coeficiente angular nos diz se a reta é uma reta de formato crescente, de formato decrescente, se a reta é uma reta horizontal, se a reta é uma reta vertical e o que nós vemos aqui, que é o coeficiente linear, vai nos dizer qual é o lugar do eixo y que a reta intercepta, certo? Coeficiente angular diz se ela cresce, decresce, horizontal ou vertical. Coeficiente linear nos diz aonde a reta toca o eixo o quê? Aonde a reta toca o eixo y. Professor, então peraí. O coeficiente angular é igual a menos 3 meios. Coeficiente angular negativo quer dizer que a reta é uma reta o quê? Decrescente. O coeficiente linear neste exemplo que nós temos aqui, veja só, o coeficiente linear é igual a 7 meios. Quer dizer que nós temos uma reta decrescente tocando o eixo y aonde? Em 7 meios, certo? O coeficiente linear nos diz o lugar onde a reta toca o eixo y. E essa, pessoal, eu diria que é a ideia mais comum, as duas ideias mais comuns que a gente tem aqui. O que eu preciso te mostrar ainda é que você vai encontrar vários exercícios onde ele diz, olha, existe uma reta R passando pelo ponto A de coordenadas -1 e 1
e pelo ponto B de coordenadas 3 e 2, e eu quero saber qual é a equação geral da reta R, qual é a equação reduzida da reta R, qual é o coeficiente linear e qual é o coeficiente angular dessa reta. Você vai pegar e vai por aqui, ó. Como é que nós calculamos a equação de uma reta que passa por dois pontos? Professor, fácil. A gente vai lá e coloca aqui, ó, menos 1 e 1, 3 e 2, x e y, menos 1 e 1, e tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a zero. Logo, menos 1 por 2, menos 2, 3 por y vai nos dar 3y, x por 1 vai nos dar x, diagonal principal. Secundária. 3 por 1 nos dá 3, vem pra cá, menos 3, x por 2 nos dá 2x, vem pra cá, menos 2x, menos 1 por y dá menos y, vem pra cá, mais y, e tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a zero. Organizando as coisas, olha comigo, x com menos 2x vai nos dar menos x, 3y com y vai nos dar 4y. Em seguida, menos 2 com menos 3 vai nos dar menos 5 e tudo isso é igual a zero. Agora, isto que nós vemos aqui, como você sabe, é a equação geral da reta. O exercício ainda pediu equação o quê? Reduzida. Equação reduzida, vamos isolar o y. Y acaba igual a x sobre 4 mais 5 sobre 4. Este é o y. E dele, você vai me dizer o seguinte, o coeficiente angular é igual a 1/4, quer dizer que a reta era uma reta crescente, e o coeficiente linear é igual a 5/4. Quer dizer que nós temos uma reta crescente que toca o eixo y num ponto o quê? Num ponto positivo, certo? Reta crescente tocando o eixo y num ponto positivo. Temos equação geral da reta, temos equação reduzida da reta, e eu tô te mostrando essa abordagem. Agora, eu preciso te falar ainda de outras duas maneiras de apresentar a reta. Deixa eu começar colocando isso aqui, que é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente pode falar, pessoal, de uma coisa que se chama equação paramétrica da reta. Deixa eu pôr aqui, ó. Equação paramétrica. E a gente vai dizer que tem uma equação paramétrica quando houver algum elemento na reta que é um parâmetro de comparação ou que é um parâmetro, uma ideia comum para a equação. É frequente você encontrar o seguinte, olha, dada uma reta S de equações paramétricas, x igual a 2 vezes k mais 3 e y igual a k menos 4 sobre 5, dada uma reta S de equações paramétricas, x igual a 2k mais 3 e y igual a k menos 4 sobre 5, eu quero que você me responda o seguinte, qual é a equação geral desta reta, professor? Equação geral dessa reta. Olha comigo uma coisa, eu te falei que uma equação é chamada de paramétrica quando nós temos algo comum nessa história. Então, neste caso, deixa eu apagar isso daqui, neste caso, você me dirá o seguinte, veja só, qual é a ideia comum? Olha, aqui tem um k que não faz parte de equação de reta, de maneira geral, aqui tem um k que não faz parte de equação de reta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar o k na primeira expressão. Veja, 3 positivo vem para cá negativo, você vai me dizer que k é igual a x menos 3, só não esqueça, tinha um 2 vezes o k, esse 2 passa dividindo, x menos 3, tudo isso sobre 2. Ou, na segunda expressão, 5 dividindo vem para cá multiplicando, k acaba igual a 5 vezes y, e o menos 4 vai para o outro lado, mais 4. Olha o que nós fizemos, isolamos o k e isolamos o k nos dois momentos. Tendo feito isso, você vai me dizer o seguinte, professor, posso afirmar que k é igual a k. Perfeito. Se você afirmar que k é igual a k, eu vou pôr aqui para ti, ó. A primeira possibilidade para o k é x menos 3, tudo isso sobre 2. E a segunda possibilidade é 5 vezes y mais 4. 2 dividindo vai para lá fazendo o quê? Multiplicando. X menos 3 é igual a 2 vezes 5y, que nos dá 10y.
2 vezes 4, que vai nos dar o quê? Que vai nos dar 8. X menos 10y menos 11 é igual a 0. Esta é a equação da reta S, certo? Esta é a equação da reta S. Então, uma equação paramétrica é um tipo de equação que vai apresentar o quê, pessoal? Vai apresentar uma incógnita lá, diferente de maneira geral, e é com esta incógnita que a gente acaba desenvolvendo. Professor, se eu encontrei a equação geral, eu poderia disto definir a equação o quê? A equação reduzida, coeficiente angular, coeficiente linear, sem nenhum problema, certo? É possível. Agora, além da equação geral, equação reduzida, equação paramétrica, eu quero te mostrar, deixa eu apagar isso aqui, eu quero te mostrar, veja só, uma coisa que a gente vai chamar de equação, deixa eu colocar aqui, equação segmentária da reta. E o que é que acontece, pessoal? Para a gente definir uma equação segmentária, é muito comum ver exercícios com isso. É frequente a gente encontrar aqui a ideia com o desenho. Eu vou ter o plano cartesiano, e aí eu vou pegar e vou te dizer o seguinte, olha, nós temos aqui um plano cartesiano, eixo x, eixo y, e eu vou te contar que aqui, ó, nós temos uma reta, e eu vou chamar essa reta de uma reta R. E esta reta, pessoal, ela está tocando o eixo x e está tocando o eixo y. E eu vou te mostrar uma coisa, eu vou te dizer que este ponto aqui em cima, ele tem 0 para o x e um valor bzinho qualquer para o y. Este ponto aqui, ele tem um valor a para o x e eu vou dizer que ele tem 0 para o y. E aí, com isso, eu vou te fazer uma pergunta importante que é, olha comigo, quanto mede essa distância que está aqui? Professor, daqui até aqui, médiazinho, perfeito. Quanto mede, veja comigo, quanto mede esta distância que está colocada aqui? Professor, pela mesma lógica, daqui até aqui é o bzinho. Pois bem, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, olha, eu posso te dizer que x dividido pela medida de A, que é da origem até o ponto, x dividido pela medida de A, que é a distância da origem até o ponto, x dividido sobre A, mais y dividido pela medida sobre o eixo B, que é a distância da origem até aquele ponto, é sempre igual a 1. Isto que você está vendo aqui é uma equação segmentária. Professor, de onde saiu isso? Isso saiu do seguinte, se você quisesse, você poderia colocar aqui, ó, coordenadas do primeiro ponto, 0 e B, do segundo ponto, A e 0, do terceiro ponto, X e Y, repete o primeiro, 0 e B. Se você trabalhar com isso, igualar e desenvolver, você vai chegar nesta mesma ideia que está aqui, lembra? Equação da reta que passa por 2 pontos. Agora, por que isso é bom? Isso é bom porque em vários momentos você vai encontrar exercícios aonde a gente vai te apresentar a ideia da seguinte maneira, deixa eu até mudar uma coisa aqui, já te mostro que eu vou fazer diferente. Você vai encontrar ideias da seguinte maneira, deixa eu colocar esse eixo aqui, que você vai me entender já. E eu vou lhe dizer que a nossa reta é uma reta que está colocada, veja só, aqui. Aquele ponto que está ali vale 3, este ponto que está aqui atrás vale menos 4. Aí você diz, professor, mas peraí, essa daqui era uma decrescente. Pois é, aquela lá é uma crescente. Me responda uma coisa. Se nós pensarmos nessa história, eu vou lhe dizer que eu tenho o quê? X dividido. Qual é a distância, veja comigo, qual é a distância da origem até o ponto, professor? Menos 4. Então põe lá. X dividido por menos 4. Mais Y dividido, qual é a distância que nós temos aqui?
A distância que nós temos aqui é 3. Tudo isso acaba igual a quanto? Tudo isso acaba igual a 1. Isto que você está vendo é a equação segmentária da reta. O número embaixo do x é o lugar onde eu toco o x, o número embaixo de y é o lugar onde eu toco o y. E aí você pode dizer o seguinte, professor, posso sair da segmentária e ir para geral? Claro, você vai tirar o mínimo, vai me dizer que o mínimo disso tudo é igual a menos 12, né? Menos 4, 3 e 1. Menos 12 dividido por menos 4 vai nos dar 3 vezes x, 3x. Menos 12 dividido por 3 vai nos dar menos 4 vezes y, menos 4y. Menos 12 dividido por 1 vai dar menos 12 vezes 1, menos 12 do lado de lá. Eliminamos isso daqui porque tiramos o mínimo da expressão toda. Isso vai me dizer que esta reta era 3x menos 4y, vou trazer para cá, mais 12 igual a 0. Essa era a equação da reta que nós temos lá. Professor, então eu posso sair da segmentária e ir para geral. Perfeito. E uma boa pergunta, e alguns exercícios vão explorar isso, é: eu consigo sair de uma geral e chegar numa segmentária? Olha comigo, vamos colocar aqui, ó, a seguinte ideia. Pensa só, imagine que eu tenho, por exemplo, uma equação que é 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 7. Perdão, deixa eu até mudar uma coisa aqui. Menos 7 igual a 0. Isto é uma equação claramente conhecida como equação geral. Eu quero sair da geral e chegar numa equação o quê? Uma equação segmentária. Em primeiro lugar, qual é a principal característica da segmentária? De um dos lados eu tenho x e y e do outro lado eu tenho o termo independente. Então vamos fazer isso. Eu vou por aqui, ó, 2 vezes x mais 3 vezes y acaba igual a 7. Primeira característica, de um lado tem x e y, do outro lado tem o termo independente. Segunda característica, o termo lá, pessoal, não está igualado a 1. Pensa comigo, aqui tem 7. Por quanto eu tenho que dividir a expressão toda para que no lugar desse 7 apareça 1? Professor, vamos dividir essa expressão toda por 7. Se a gente dividir essa expressão toda por 7, olha o que vai acontecer. Você vai ficar com 2x dividido por 7 mais 3y dividido por 7 igual a 1. Professor, legal, conseguimos o 1. Mas quer ver uma coisa? Terceiro detalhe. Você notou que eu tenho x dividido por um número mais y dividido por um número? Pois é. Mas aqui apareceu 2x sobre 7 e 3y sobre 7. Vamos pensar na matemática bem básica e eu quero que você me responda uma coisa. Imagina só, se eu tenho 2x sobre 7, antes disso, não posso dizer que eu tinha x dividido por 7 meios, porque lembra, dividir por uma fração mantém o numerador e inverte a segunda. Não ficaria 2x sobre 7 mais y dividido por 7 terços, que da mesma forma ia inverter. Tudo isto é igual a quanto? Tudo isto é igual a 1. Perceba uma coisa importante? Este valor aqui, ó, 7 meios, é o lugar onde a nossa reta toca o eixo x. Este valor aqui embaixo, 7 terços, é o lugar onde a nossa reta toca o eixo o quê? Toca o eixo y. Se você olha para uma equação deste jeito, fica muito mais fácil, quando necessário, construir o gráfico, né? Porque eu sei exatamente onde eu devo tocar x e sei exatamente onde eu devo tocar y, perfeito? Quando nós pensamos nisso, equação geral, equação reduzida, equação segmentária e equação paramétrica não costumam ser perguntas principais, mas a gente costuma depender delas para fazer a construção de uma série de exercícios. Por isso, esse raciocínio é um raciocínio tão importante, certo? Ok? Meus caros, fique atento, nós temos muito mais coisas. Grande abraço, até mais, tchau, tchau!